Fala pessoal, tudo certo? Aqui é o Guilherme. E se você, que nem eu, gosta de histórias de terror, se preparem que esta está incrível. O Homem Sorridente. Se você costuma caminhar sozinho durante a madrugada, talvez depois de ouvir essa história, nunca mais olhe para uma rua vazia da mesma maneira. Aconteceu em uma quarta-feira, pouco depois de 1 da manhã. Eu havia saído tarde do trabalho e decidi voltar para casa, a pé. O caminho era sempre o mesmo, uma avenida silenciosa seguido por uma rua estreita ao lado de um parque que costumava ser patrulhado pela polícia. Durante o dia, o lugar era cheio de famílias, crianças brincando e pessoas passeando com seus cachorros, mas aquela hora da madrugada parecia completamente abandonado. Não havia carros passando, nenhum cachorro latindo, nenhum som de vento balançando as árvores. Era um silêncio tão absoluto que eu conseguia ouvir o barulho dos meus próprios passos ecoando pela calçada. Foi quando eu dobrei a esquina, no fim da rua, iluminado apenas pela luz fraca de um poste, havia um homem. No começo achei que tivesse bêbado, mas bastaram alguns segundos para perceber que aquilo não fazia sentido. Ele estava dançando, não era uma dança comum. Parecia uma valsa lenta, elegante até certo ponto, mas cada movimento terminava de uma forma completamente errada, como se seu corpo não obedecesse às regras naturais do movimento humano. Às vezes ele girava, às vezes inclinava o corpo para trás em um ângulo impossível, depois dava um passo exageradamente longo e então outro. Era como assistir a marionete controlada por fios invisíveis. Mesmo assim, ele continuava vindo na minha direção. Pensei em atravessar a rua imediatamente, mas tentei manter a calma. É só um bêbado, foi o que repeti para mim mesmo. Quanto mais ele se aproximava, mais detalhes eu conseguia enxergar. Era extremamente alto, magro a ponto de parecer doente. Vestia um terno preto antigo, cheio de rugas, como se estivesse usando a mesma roupa havia anos. Os sapatos faziam um leve som contra o asfalto, mas seus pés se moviam em um ritmo que não combinava com o barulho. Era como se o som chegasse atrasado. Foi então que vi seu rosto e senti meu estômago afundar. Seus olhos estavam completamente arregalados. Não piscavam nem por um segundo. Sua cabeça permanecia inclinada para trás, encarando o céu escuro, mas sua boca estava aberta em um sorriso gigantesco. Não um sorriso feliz, nem um sorriso de alguém enlouquecido. Era algo muito pior. Parecia que alguém havia puxado seus lábios para os lados até rasgar sua pele. Mesmo olhando para o céu, eu tinha certeza que ele estava me observando. Meu instinto gritou. Atravessei rapidamente para o outro lado da rua, olhei para os dois lados apenas para confirmar que nenhum carro vinha. Quando levantei a cabeça novamente, meu coração quase parou. Ele também havia parado. Seu corpo estava perfeitamente alinhado com o meu, como um reflexo. Não importa para onde eu fosse, ele permanecia exatamente na mesma posição. Ainda sorrindo, ainda olhando para cima, ainda completamente imóvel. Continuei caminhando devagar, sem tirar os olhos dele. Depois de alguns metros, precisei olhar para frente para não tropeçar. Foi em menos de 5 segundos. Quando olhei novamente, ele havia desaparecido. Meu peito encheu de alívio, até que enxerguei uma sombra. Ele estava agachado na calçada do outro lado da rua, muito mais perto do que deveria. Era impossível. Eu havia desviado o olho dele por alguns segundos. Nenhuma pessoa conseguiria chegar ali andando. A única explicação era que ele havia corrido e muito. Mas eu não ouvi nenhum passo, nenhuma respiração, nada. Então ele inclinou lentamente a cabeça para frente. Pela primeira vez, agora seus olhos estavam diretamente voltados para mim. Foi como se o mundo inteiro tivesse parado, meu corpo congelou. Eu simplesmente não conseguia me mover. Então ele sorriu ainda mais. Eu juro, achei impossível alguém abrir tanto a boca, mas ele conseguiu. Os cantos dos lábios surgiram até quase tocar os olhos. Então ele começou. Primeiro passo, depois outro. Logo estava vindo à minha direção em movimentos rápidos, exagerados, quase infantis. Parecia brincar comigo. Cada passo era acompanhado de um pequeno balanço dos braços, como se estivesse dançando. Só que rápido demais, muito rápido, a distância diminuía
numa velocidade absurda, meu cérebro gritava para correr. Minhas pernas simplesmente não obedeciam. Ele estava cada vez mais perto. 20 metros, 15, 10, 5, então parou, a menos de 2 metros de mim. Seu rosto era ainda pior de perto, a pele parecia esticada, os olhos estavam secos, sem brilho, sem vida, e aquele sorriso parecia impossível de ser um humano. Ficamos ali em silêncio durante o que pareceram minutos, até que lentamente ele virou o corpo e voltou a dançar como se estivesse perdido completamente o interesse em mim. Observei enquanto se afastava, sem coragem de piscar, sem coragem de respirar. Ele foi ficando menor, menor. Sua silhueta estava aumentando muito devagar. Depois, mais rápido, ele estava voltando, mas agora não dançava, corria na minha direção sem fazer absolutamente nenhum barulho. Eu finalmente consegui correr. Nunca corri tanto na minha vida. Meu apartamento ficava a poucas quadras. Entrei desesperado, tranquei todas as janelas, fechei todas as portas e passei o resto da madrugada sentado no chão da sala, segurando uma faca de cozinha, esperando ouvir qualquer barulho, mas nada aconteceu. Quando amanheceu, comecei a acreditar que tudo tinha sido um fruto do medo, até ligar a televisão. O jornal local mostrava imagens do parque onde eu havia passado. A polícia havia isolado toda a área. Segundo o repórter, um homem havia sido encontrado morto naquela madrugada. Nenhum sinal de luta, nenhum ferimento, apenas uma expressão de terror. Enquanto mostravam imagens gravadas por uma câmera de segurança, senti meu sangue gelar. No vídeo aparecia eu caminhando sozinho pela rua. Eu olhava várias vezes para trás, parava, atravessava a rua, parecia assustado, mas havia um detalhe: eu estava completamente sozinho. Nenhuma outra pessoa apareceu em nenhuma câmera, nem antes nem depois. Os policiais acreditavam que eu havia sofrido algum tipo de surto. Foi então que o repórter disse a frase que nunca mais consegui esquecer. O curioso é que todas as vítimas encontradas nessa região nos últimos 20 anos afirmam exatamente a mesma coisa antes de desaparecer. Diziam estar sendo seguida por um homem muito alto que nunca aparecia nas câmeras. Naquele instante meu celular vibrou, era uma notificação, uma foto enviada de um número desconhecido. Quando eu abri, era uma imagem minha dormindo na cadeira da sala naquela madrugada. A foto havia sido tirada de dentro do meu apartamento. No canto escuro da imagem, quase escondido atrás da cortina, era possível ver um rosto, olhos arregalados, a cabeça inclinada para trás e um sorriso tão grande que parecia impossível. Desde então, nunca mais caminho sozinho durante a madrugada, mas às vezes acordo no meio da noite com a estranha sensação de que alguém está parado do lado da minha cama, sempre sorrindo, sempre olhando para o teto, esperando apenas que eu abra os olhos. Então, pessoal, essa foi a história do Homem Sorridente. Espero que vocês tenham gostado e se gostaram, por favor, deixe o seu like aí para ajudar um canal que está começando agora a ingressar nesse mundo do YouTube, TikTok, etc. Espero que vocês tenham gostado e é isso. Falou, tamo junto, tchau!